sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Amor Azul. Este é um módulo muito importante para mim, um pouco delicado, e que eu quero ter um bate-papo com vocês. A gente vai conversar sobre a importância de olhar para si no processo de ensinar as crianças. Quando eu comecei a trabalhar com o ensino de cuidadores, um dos objetivos desse ensino é porque o custo de uma intervenção na aba, na verdade o custo de uma intervenção com uma criança com diagnóstico de TEA é muito elevado. Então os pais precisam pagar um profissional de análise do comportamento, precisam pagar um profissional de terapia ocupacional, precisam pagar um fonoaudiólogo, muitas vezes o educador físico e pedagogo, e aplicador na escola, e aplicador em casa, e é um universo imenso de custos. Isso eu só coloquei alguns dos principais, a gente sabe que existem vários outros. Então um dos objetivos é que, junto com esse ônus imenso, existe uma grande questão de que é uma intervenção que precisa de intensidade. Então, quanto mais intensiva você faz, melhores os resultados. Quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de uma intensidade de 30 a 40 horas. Esse é o que é colocado pela literatura como sendo considerado uma intervenção intensiva. Alguns autores vão colocar 20 horas, mas ninguém vai colocar menos do que isso. Então você precisa de uma carga horária grande para que você tenha resultados. E para você ter uma carga horária de 20, 30, 40 horas, você vai precisar de pessoas realizando a aplicação dos procedimentos que o profissional, por exemplo, da análise do comportamento vai colocar. Isso tudo vai tornando a intervenção cada vez mais onerosa, mais onerosa, mais onerosa. No sentido de tempo, no sentido financeiro, no sentido de um mundo de coisas. Outra questão então, um dos objetivos foi que, ao ensinar o cuidador, a ensinar os pais a fazer a intervenção, tanto a gente poderia criar uma possibilidade para o pai que não pode arcar com a questão financeira de ter um aplicador em casa, ter um aplicador na escola, como a gente poderia estar também capacitando esse pai para que ele conseguisse realizar uma intervenção com uma carga horária intensiva. Afinal de contas, ele está com a criança a maior parte do tempo. Então essa foi uma das grandes questões. Uma segunda grande questão era em relação a um dado que é um dado que me preocupa muito até hoje. Pais de crianças com TEA, eles têm um nível de ansiedade e de depressão acima da média. Mas eu não estou falando que é acima da média de pais de crianças com desenvolvimento típico. Não é isso. Eu estou dizendo que são pais que têm um nível de ansiedade, de estresse e de depressão acima da média de pais de crianças com outros diagnósticos. Então, é algo muito alarmante, isso é um dado mundial, isso é um dado de várias culturas diferentes, tem o mesmo dado. E uma das coisas que se coloca é em relação a, muitas vezes, eles se sentirem impotentes. Muitas vezes eles não saberem o que eu faço, como eu ajo. Então, vai dando desespero, essa é a verdade. Vai dando desespero, vai dando uma ansiedade, porque eu não sei o que fazer, eu não sei mais como agir. Eu tento coisas e, de repente, eu não tenho sucesso, eu não consigo uma boa interação, eu não consigo um bom vínculo. E isso tudo vai gerando o aumento, esse ciclo desse aumento do estresse, da ansiedade e tudo mais. E várias pesquisas mostram que quando o pai, quando o cuidador, ele começa a se inserir no processo de intervenção, de saber o que fazer, de ter domínio, de ter conhecimento, de saber como agir com a sua criança, de ter resultados de ensino, de desenvolvimento e de relação com as suas crianças, isso melhora nessa questão do estresse, melhora na questão da ansiedade. Existe, às vezes, uma certa instabilidade na literatura sobre isso, porque existem também casos em que há uma sobrecarga para o cuidador dele ser o aplicador direto. Então, em alguns casos, funciona muito bem se as famílias, com famílias onde elas são
a pessoa que faz a intervenção direto, e algumas funcionam melhor ao pai tendo um aplicador direto, mas tendo esse conhecimento, mas sabendo como continuar a intervenção em casa, mas sabendo o que eu faço se ele se joga no meio do shopping, o que eu faço se ele quer algo, mas ele não está sabendo me comunicar e me pedir. Então, existe também essa questão. Mas o fato é que ter conhecimento ajuda o cuidador, ajuda o pai a saber como fazer, isso dá mais para ele mais recursos de, inclusive, estender a vida dele para outros ambientes, sair e ter outras possibilidades de acesso a coisas legais, a coisas divertidas, que muitas vezes esses pais vão se privando porque não sabem, às vezes, como lidar com o comportamento da criança em outros contextos e em várias situações. Então, por que eu comecei falando disso para vocês? Porque a gente precisa olhar para o cuidador. A gente precisa compreender o cuidador como um elemento que também precisa de cuidados. E que para eu atentar para isso, a gente já falou até um pouco disso ao longo desse curso, mas para eu atentar para isso, eu preciso olhar para os meus próprios sentimentos e eu preciso olhar para minhas próprias possibilidades. E eu preciso saber que isso muda de acordo com o dia, isso muda de acordo com o momento que eu estou vivendo. Como assim? Às vezes você tem uma família, um pai, uma mãe, que são maravilhosos, explicadores incríveis, são pessoas super engajadas, que sabem intervenção, que sabem como fazer, que sabem tudo. Mas às vezes eu estou vivendo um momento da minha vida onde eu não consigo mais ensinar, onde eu estou com, de repente, um problemaço no meu ambiente de trabalho, onde eu estou, de repente, com uma situação familiar de doença, e isso tudo vai me gerando uma carga extra de estresse, uma carga extra de demanda. Então, vai existir momentos onde esse cuidador, por mais incrível que ele seja, por mais maravilhoso, de repente ele não está conseguindo fazer aquilo. E eu preciso ter empatia comigo mesmo, eu diria, compaixão consigo mesmo, de que ok, eu posso ter momentos onde não tô legal e forçar um ensino, forçar eu ter que fazer coisas, forçar eu ter que continua, às vezes não vai ajudar o processo, não vai ajudar a ensinar a criança, não vai ajudar o seu vínculo com a criança, não vai ajudar, vai trazer mais prejuízos para toda a família do que traria benefícios se a gente pudesse, e eu proponho que a gente possa ter esses momentos de ok, eu não tá bem, ok, eu não tá legal, ok, eu não preciso ensinar 24 horas, eu não preciso o tempo todo eu preciso fazer algo, essa correria, vocês entendem? Então, olhem para vocês mesmos e olhem para vocês com compaixão, com carinho, com empatia, com amor. Olhem para vocês mesmos e perguntem, ok, hoje é um bom dia, hoje tá legal, eu tô num momento legal, vou fazer isso, vou focar em ensinar hoje ele o treino do banheiro, que é uma coisa que demanda tanto das famílias. Não tô legal, não tô bacana, as coisas não estão fluindo bem. Será que eu posso deixar isso para um outro momento? Ou então, neste momento exato, de repente tem uma situação que eu sei que vai gerar manejo de comportamento, eu tô numa situação, eu consigo passar a bola para uma outra pessoa? Eu consigo ter a ajuda de alguém? Isso é um outro ponto muito importante. Vamos falar sobre rede de suporte, ok? Lembra que eu falei da pesquisa dos pais de ansiedade, estresse e depressão? Pois é. O principal ponto que ajuda esses pais a sair dessa situação, além do que a gente falou de ter conhecimento, ter informação e saber o que fazer, é quando esses pais contam com uma rede de suporte. Quando eles contam com pessoas que vão ajudar, que vão somar, que vão estar junto, atuando e cuidando e educando e protegendo os seus filhos.
E eu sei o quanto difícil ter uma rede de suporte muitas vezes. Por quê? Porque às vezes existem muitas peculiaridades, no sentido de existe uma forma específica de manejo, de lidar com a criança. Lembra? De perceber os sinais, de perceber que se ele apontou, ele está indicando às vezes que quer, de perceber que ele vai ter dificuldade em determinada situação. Ou que... Pequenas coisas, gente, tipo, para algumas crianças mudar a rota pode ser algo que tem que ser trabalhado, que é uma coisa que estressa muito, mudar a rota de carro, de estar dirigindo. Tem algumas crianças que elas ficam muito mal se você desorganiza e muda a rota. Às vezes você tem uma rede de suporte que não sabe disso, ou que não sabe dessa questão, que ainda está sendo trabalhada para que a criança tenha mais flexibilidade, pode gerar todo um comportamento problema, que aí fica aquela coisa super complicada para as famílias de eu saberia como fazer. E aí o que acontece? Muitas famílias acabam, entre aspas, tá? Mas preferindo na prática não ter tanta rede de suporte, porque às vezes é muito difícil para a rede de suporte compreender que a gente tem que trabalhar aquele PS e não entregar tudo na mão, que existem particularidades, como essa questão que eu falei da rotina. E aí, com o passar do tempo, às vezes se torna tão difícil ter esse diálogo e ter essa conversa com a rede de suporte, que os pais, eles preferem pegar tudo pra si, porque às vezes eu já vi pai que me disse: Mari, dá menos trabalho. Mari, o estresse que eu tenho tendo que explicar e fazer com que o fulano ou beltrano siga o que tu pede da intervenção, o que o fono pede, o que o teu pede, é tão grande que eu prefiro fazer. Eu entendo que isso é uma realidade de muitas famílias. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre acho que a gente precisa tentar trabalhar essa rede de suporte, tentar trabalhar esse diálogo com quem possa ajudar. Se você tem uma pessoa que faz parte assim da sua vida, essa rede de suporte muitas vezes é a família, mas também pode ser alguém que trabalhe com você. Também pode ser alguém da rede de suporte, não necessariamente vai ser a família. Mas tentem expandir essa rede de suporte. Eu gosto muito quando o pai leva para a sessão, leva a tia, leva a avó, leva a babá, leva a funcionária que trabalha às vezes na limpeza da casa, mas fica muito tempo com a criança. Levem. E nós, enquanto profissionais, precisamos nos comunicar de forma acessível com essas pessoas, para que eles entendam o que precisa ser feito, como tem que ser feito. Porque isso ajuda vocês a ter uma rede de suporte, a ter pessoas que vão dizer: olha, não, lembra da Mari falou, a gente tem que fazer isso, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. E isso ajuda você ter, inclusive, pique, você tem, inclusive, gás, e também você tem a quem recorrer quando você está sem pique, quando você está sem gás, naquele momento que você diz: não, hoje não. E aí você tem alguém que possa ir lá e segura a situação por você, que ajuda nesse processo. Então, para eu conseguir fazer isso, a gente falou muito no início desse curso sobre a gente não passar dos limites da criança. Então, se eu sei que algo vai gerar um comportamento problema, para antes, interrompe antes o ciclo, não deixa que as coisas e comece a escalacionar no nível que foge do controle. A mesma coisa, às vezes, a gente precisa fazer com a gente mesmo. A gente precisa também não deixar escalacionar com a gente mesmo. A gente precisa também conhecer quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades, quais são os momentos em que você sabe que as coisas não estão indo para um caminho tão legal. Isso envolve muito de autoconhecimento. Isso envolve muito que você olhe para os seus próprios sentimentos, para as suas próprias emoções. Eu vou começar um ensino para a criança da gente brincar, ele brincar funcionalmente, ou seja, dele brincar de acordo com o que se espera que se brinque com esse brinquedo. Esse é o melhor momento para começar. Envolve, como a gente falou, observar se a criança está no momento legal, mas envolve olhar também se a gente está no momento legal para realizar aquele ensino. E se a resposta for não, pode ser melhor a gente procurar outra coisa para fazer ou simplesmente não fazer nada. Então, olhem para vocês também e olhem para como vocês se sentem. Quando a gente fala de olhar para sentimentos, um outro ponto que é muito relevante é que quando a gente está fazendo ensino, especialmente no início,
Pode ser que a criança não faça. A gente muitas vezes espera que a criança ela vá fazer com independência, que ela vá fazer com espontaneidade, ou que ela vá fazer com muita frequência. A gente espera que ela vá fazer de formas que não necessariamente é a forma como ela vai fazer. Às vezes no começo a criança tem erros, às vezes no começo a criança não faz 100%, ou não faz da forma, digamos assim, como a gente esperaria. E é importante para que eu compreenda que isso pode acontecer e eu compreenda que isso pode me causar sentimentos. Como assim? Então eu começo a ensinar, mas aí de repente ele não está fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, o que eu estou me propondo a ensinar, meu objetivo não está fluindo. Eu começo a me sentir mal. E aí eu paro tudo, desisto de tudo, porque eu me senti mal. Às vezes, gente, muito disso que eu tô falando pra vocês acontece totalmente no nível que vocês não têm consciência de que isso tá acontecendo. Simplesmente acontece, tá? E aí eu paro, aí no próximo dia eu tinha que ensinar aquela habilidade, mas aconteceu tal coisa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que ver não sei o que, eu tenho que ir no trabalho. Gente, vai surgir todas as desculpas do mundo pra você não fazer. Novamente, não é no nível necessariamente consciente, eu vou inventar desculpa, não é isso. Mas quando você vê, você já está envolvido em outras coisas para não fazer aquilo. E você nem percebe porque você não está conseguindo. Poxa, por que eu não consigo fazer tal coisa? Poxa, eu sabia que eu precisava trabalhar, que de repente ele pedisse mais pelas coisas de modo independente, ou que ele nomeasse as coisas que estão ao redor, ou que ele me imitasse. Por que eu não estou conseguindo? E às vezes a resposta vai estar em como você se sente durante o ensino. Então, se durante o ensino você está com a criança, durante o momento que você está interagindo, tentando ensinar algo para ela, você está se sentindo mal, você está sentindo que não está legal, você está sentindo incomodado de alguma forma, pare e pense, por que eu estou me sentindo desse jeito? O que eu posso fazer a respeito? Por exemplo, eu posso trocar para outro tipo de ensino, para fazer outra coisa com a criança? Eu posso dar um pouco mais de ajuda para ela? Lembrem da aula sobre dicas e ajudas. Eu posso dar, de repente, mais ajuda para ela, para que ela consiga fazer isso? Eu posso mostrar como se faz várias vezes e se a minha criança já imita, ver se ele me imita e faz. O que eu posso fazer? Quando você estiver sentindo assim, é um alerta para pare, reflita e mude. Pare, reflita e mude. Mude algo, mude alguma coisa. Não continue, não deixe que esse sentimento que ele tá ali, olha, sinalizando que alguma coisa não tá legal, não ignora. Não deixa que ele se aposse, não deixa que ele ganhe força, digamos assim. Analise logo. Opa, o que esse sentimento quer dizer? O que está acontecendo? Por que eu tô me sentindo assim? Tá, eu tô me sentindo assim porque faz uns 15 minutos que eu tô tentando que ele faça o carrinho ficar no trilho e ele quer pegar o carrinho e girar. Analise e entenda. Então, vou pegar uma bola e a gente vai ficar brincando de basquete de girar a bola. Vou ficar brincando de girar a bola na mão. Vou trazer um ventiladorzinho pra gente brincar no ventiladorzinho, de brincar com as vozes e fazer voz na frente do ventilador, pra ficar, sabe quando a voz tenta falar perto do ventilador? Isso é um recurso que eu uso muito com criança que tem estereotipia no ventilador. Até uma dica pra vocês. Então, sabe aquela criança que pega o ventilador e ela fica estereotipando lá, vendo girar? Vai do lado, começa a ver girar e começa a fazer vozes, brincadeiras com fala, elas amam. E aí eu transformo esse comportamento de estereotipia numa coisa legal, numa coisa funcional, numa coisa que é uma oportunidade de aprendizagem, tá? Então, muitas vezes vai ser isso, eu vou ter que parar, analiso, reflito, e aí eu vou mudar alguma coisa da forma que eu estou fazendo. O que acontece, gente? O que acontece é que a gente muitas vezes foca somente na criança. A gente olha só para ela, para o que ela está fazendo. Principalmente para a ação, porque ela está fazendo. Aí, quando a gente está mais refinado, digamos assim, a gente começa a olhar para os sentimentos dela, para as emoções que ela está demonstrando. E aí, quando a gente está no nível bom mesmo de refinamento, a gente começa a olhar para a gente mesmo e para essa interação. E perceber que como ela se sente, como eu me sinto, está totalmente conectado, está totalmente relacionado. E tem um mundo de informações ali para você. Tem
tem um monte de coisas que indicam para você se aquele é um bom momento para ensinar, se você tem probabilidade maior de ter sucesso naquilo que você está fazendo, ou se de repente você precisa fazer uma revisão, ok? Então, essa semana, reflitam sobre isso, reflitam sobre como vocês se sentem. Se vocês quiserem, vocês podem até anotar num papelzinho, eu recomendo muito. Então, em que momentos eu me senti mais triste, em que momentos eu senti desanimado, em que momentos eu tava, vamos lá que vai dar tudo certo, em que momentos eu tava mais empolgado. Às vezes a gente refletir também no tipo de ensino. Por exemplo, nossa, eu adoro ensinar imitação e fala com dança e cantar. Amo dançar, cantar, ensino ele a me imitar, ensino um monte de coisa, mas eu detesto ensinar qualquer coisa que é acadêmico, motor fino, ter que pegar naquela caneta, eu detesto. Rede de suporte. Será que tem alguém que possa entrar e ficar com essa área e ficar nisso? E às vezes, se a gente olha para quando a gente se sente em cada tipo de ensino, eu consigo identificar. Essas são as coisas que eu gosto de ensinar, essas são as coisas que, se eu pudesse, eu passava a bola. Por exemplo, eu amo ensinar habilidade social. Amo. Me divirto muito ensinando habilidade social. É complexo, é difícil, mas eu adoro. Pode ser que outra pessoa não goste disso, outro pai não goste disso. Então, em vez de ficar, será que tem alguém que possa pegar essa área? Tem alguém que possa ensinar isso? Tem alguém que possa ajudar nesse ensino? Então, é legal quando a gente faz essa análise, essa reflexão, e a gente se conhece, e aí a gente começa a perceber, então é por isso que tal habilidade, tal repertório da minha criança tá disparando e outro não. Sem perceber, eu tava fazendo só um e não o outro, porque eu gosto mais de fazer esse e menos o outro. Percebam que está tudo conectado. Quando a gente vai descobrindo, quando a gente vai sabendo esses elementos, a gente vai atentando para isso, a gente vai ganhando conhecimento e vai ganhando possibilidades de adequar. Não tem problema, gente, não se sintam mal, não se sintam, ai meu Deus, eu não gosto de ensinar tal coisa. Ninguém precisa gostar de tudo, gente. Tudo bem, tá bom? A gente não precisa gostar de ensinar tudo, a gente não precisa não há necessidade de ser bom em tudo. Tá? Então, analisem, percebam esse sentimento, vejam todas as informações que o sentimento de vocês traz para a intervenção, traz para a vida dos filhos de vocês, e vamos usar isso a nosso favor, ok? Gente, essa era uma aula muito sobre essa reflexão. Eu espero que ajude vocês, que ajude vocês a estar refletindo esse dia a dia, que ajude vocês também, de repente, a estar pensando em outros momentos do dia a dia de vocês que não tem necessariamente direto a ver com intervenção, que não tem necessariamente diretamente a ver com você estar ensinando algo para os filhos de vocês, mas em que outros momentos eu, comigo mesmo, digamos assim, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. A gente precisa muito se cuidar para cuidar do outro. E muitas vezes isso vai ficando de lado. Então, tirar um momento nosso, tirar um momento de lazer, tirar um momento de diversão, tirar um momento, 15 minutinhos que você não faz nada, sabe? Aquele banho mais longo que você tá ali só relaxando. O que fizer você bem. Mas tire também esses momentos, porque ter esses momentos vai trazer equilíbrio e balanceamento, digamos assim, para a sua vida, vai trazer mais qualidade de vida para você e, consequentemente, para toda a sua família e, consequentemente, para sua criança também. Então, as crianças, elas também estão antenadas, percebendo, sentindo o que está acontecendo ao redor delas. E você estando bem, estando feliz, estando feliz na vida também, vai ajudar em todo esse processo. Então, muitas vezes eu converso com algumas famílias que eu vejo quão difícil é para elas tirarem tempo, principalmente mães, tirarem tempo para si mesmo. E aí eu sempre coloco isso. Você tiraria esse tempo para o seu filho? Claro, Mari, pois tire pensando no seu filho. Tire sabendo que tirar esse tempinho para você vai fazer bem para ele também. Vai trazer consequências positivas para ele também. Então, às vezes, quando a gente no começo não consegue fazer ainda pela gente, a gente faz também pelas pessoas que a gente ama, sabendo que isso vai refletir positivamente nelas, sabendo que isso vai trazer
qualidade de vida para elas também. E aí, quem sabe, com esse estímulo a gente inicia. E quem sabe, depois de um tempo fazendo isso, a gente começa a se acostumar com a ideia de que a gente merece também. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima.